Sejam todos muito bem-vindos ao Mira no Céu, nosso panorama astral da semana, para que a gente ganhe consciência do que está acontecendo no céu, para que a gente possa trazer essa clareza, esse entendimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter mais presença e fazer escolhas mais assertivas, mais alinhadas com aquilo que a gente realmente deseja. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e especialista em temperamentos humanos. Hoje, aqui no Mira do Céu, a gente vai olhar para a semana do dia 11 de agosto ao dia 17. E já aproveito para te convidar para me seguir lá no Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH, porque ali eu também compartilho diversos insights e percepções, tanto sobre astrologia quanto comportamento humano. E se você chegar lá por conta desse episódio, comenta comigo no direct que eu vou ficar muito feliz. A gente inicia a semana com a segunda-feira com uma lua crescente em Escorpião. O que a gente está durante esses 28 dias que começaram lá no dia 4 de agosto, na lunação leonina, com a lua nova em Leão, a gente está integrando essa energia leonina na nossa personalidade. Que energia é essa? É uma energia de autoconfiança, da gente compreender o nosso valor próprio. E não a partir daquilo que a gente faz, mas a partir daquilo que a gente é. Pelo simples fato de estarmos vivos, a gente tem valor por isso. Caso não fosse assim, qual seria o valor de uma criança? Afinal de contas, ela não produz nada. Qual seria o valor de um idoso que também já não é mais produtivo, digamos, né, no trabalho? Então, nós temos valor pela nossa própria existência. Caso contrário, nós não existiríamos. Percebem? Existe uma ordem no universo. Então, se você não fosse útil para a ordem do universo, você não estaria aqui. Leão nos convida a ocupar o nosso lugar. Então, a gente está passando por essa fase de entender qual é o nosso valor, quem sou eu, qual o meu papel no mundo e tomar posse disso. E agora, com essa lua crescente em Escorpião, a gente é convidado a partir dessa energia escorpiana, que é uma energia de profundidade, uma energia da gente se transformar, da gente olhar para as nossas sombras, olhar para aquilo que a gente normalmente coloca embaixo do tapete, para que a gente possa levantar esse tapete, olhar para isso e falar assim, tá, ok, agora eu vou limpar isso daqui, porque não tem mais como remediar. É um momento de transformação, da gente ir para um outro nível emocional, né? Escorpião é um signo que fala das emoções, para que a gente possa superar algumas feridas, algumas dores que aconteceram com a gente, para que a gente possa ser cada vez mais próximo da nossa essência, cada vez mais leonino. Então, essa energia escorpiana vai auxiliar a integração da energia leonina que todos nós estamos aprendendo a integrar. Então, a lua crescente, ela já é uma lua que fala de movimento, diferente da lua nova, que pedia uma introspecção, uma reflexão, que a gente não tinha muita clareza das coisas, agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Quando a lua está crescente no céu, o sol e a lua fazem uma quadratura, que é um aspecto tenso, que convida a gente a se movimentar. É através de um certo incômodo que a gente começa a colocar, a dar forma para esses projetos que a gente começou a plantar na lua nova. Então, é um momento de você sair um pouco daquela parte mental, de pensar sobre o assunto, de escrever, e começar a trazer isso para a forma, para a matéria, para a concretude. Quais são as ações, e principalmente que você precisa deixar de fazer, porque Escorpião fala muito sobre isso, você deixar de fazer para você ir de encontro com a sua essência. Então, é o momento da gente refletir sobre isso. O que eu preciso transformar em mim para que eu possa ser cada vez mais eu? A gente vem pensando muitas vezes que a gente precisa conquistar coisas ou saber de mais coisas para encontrar a nossa essência, quando muitas vezes a gente precisa abrir mão de certas crenças que foram absorvidas por nós durante a nossa infância, durante a nossa vida, para a gente se desfazer delas, para de fato encontrar a nossa essência que sempre esteve ali, que nunca fugiu. Na quarta-feira, dia 14, a gente tem o Mercúrio retrógrado entrando em Leão.
Vamos recapitular. A gente iniciou no dia 5 a retrogradação de Mercúrio em Virgem. Agora, ele já entrou, agora na quarta-feira, ele vai entrar na energia leonina. Ou seja, a gente estava ali revendo assuntos virginianos que têm relação com a nossa organização, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, como com o nosso cotidiano, o que a gente pensa sobre o trabalho, como que a gente pode tornar o nosso ambiente, nossa maneira de trabalhar mais eficiente, aprimorar o nosso local de trabalho, nossa renda, nossa forma de organizar o nosso tempo, o nosso corpo. E agora a gente vai refletir o quanto toda essa organização e essa nova organização de prioridades podem nos empoderar de nós mesmos, fazer com que a gente, de fato, ocupe esse lugar que é o nosso lugar. Como que a partir da maneira como eu vivo o meu dia a dia, eu me aproximo ou eu me afasto da minha essência? Muitas vezes a gente faz coisas pela força do hábito, nós somos seres de hábitos, então nós temos tantos hábitos que nós nem percebemos que são hábitos. Dizem que de cerca de 40% a 60% das nossas atividades são habituais. Então, a gente não pensa para fazer. Quando algo está habituado, quando algo se tornou um hábito, ele já não passa mais para a nossa parte cognitiva. Então, a gente simplesmente faz. É como dirigir o carro, ou levantar e escovar os dentes, sair da cama e escovar os dentes é a primeira coisa que a gente faz. Ou muitos comportamentos que são automáticos, que você não precisa refletir sobre eles. Você simplesmente faz. Agora, o nosso cérebro não distingue o que é um hábito bom do que é um hábito ruim. Então, nesse Mercúrio retrógrado, a gente veio olhar para esses hábitos mesmo. Esse hábito aqui está me levando a ter uma rotina que não é saudável. Eu estou sempre colocando mais 5 minutos de soneca. Isso é que me faz me sentir mal depois. Então, é para a gente olhar para esses hábitos que não estão alinhados com a pessoa que nós queremos ser, com o papel que nós queremos ocupar, com aquele lugar que nós viemos ocupar. E agora, a gente olhando para isso, refletindo sobre isso novamente, porque retrogradação é sempre uma reanálise, a gente pode se aproximar cada vez mais daquilo que a gente realmente veio ser. E a gente vem refletir justamente sobre isso. Quem sou eu? Eu sou aquilo que eu faço? Eu sou aquilo que eu penso? Ou eu sou a pessoa que observa aquilo que é feito e aquilo que é pensado? A gente muitas vezes se confunde a nossa identidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Mas nós somos aquele observador que se percebe pensando, se percebe sentindo, se percebe fazendo. Então, nós somos maiores que isso. E isso significa que nós podemos mudar. Nós podemos mudar a maneira como nós pensamos e, consequentemente, como sentimos e como agimos. Então, é um momento da gente fazer essa reflexão de quais são os pensamentos que estão me levando a me sentir de determinada forma e a agir em conformidade com isso. E aí, consequentemente, os resultados que a gente tem são esses que a gente percebe no nosso dia a dia. Está funcionando ou não está funcionando? Lembrem-se, como a gente está com essa questão em Virgem também, a gente está sempre olhando para isso. Está funcionando no meu dia a dia, está me tornando mais produtivo, e produtivo não necessariamente no sentido de trabalho, mas na vida. A minha alimentação me dá disposição, me dá vitalidade, ou eu estou sempre cansada? Ou eu estou sempre na correria? Eu até trouxe sobre esse assunto no último podcast. Não é normal viver cansado. Não é normal não ter disposição para fazer as coisas que você gosta. Não é normal não ter tempo para fazer aquilo que te alimenta a alma. Isso precisa ser uma prioridade na sua vida. Então, esse é o momento que nós estamos olhando para tudo isso. E para nos auxiliar em todo esse pensamento sobre como a gente interpreta o mundo, nessa mesma quarta-feira, no dia 14, a gente tem Marte, que está em Gêmeos, fazendo uma conjunção, que é um alinhamento no céu, com Júpiter. Júpiter também está em Gêmeos, ali no 16º grau, eles se unem nesse 16º grau de Gêmeos. É interessante olhar onde isso está acontecendo no seu mapa, porque a gente vai ter uma potência de agir
de acordo com a nossa verdade. Tudo que Júpiter toca, ele expande. E quando a gente pensa em Marte, Marte é um planeta que fala da nossa força interior, da nossa atitude, da nossa ação, da nossa coragem. Ele é o nosso guerreiro interno. E o nosso guerreiro interno, nesse momento, né, no céu, ele está convidando a gente para a gente olhar para a forma como a gente está construindo conhecimento, que a gente está interpretando o mundo, e tudo isso numa época de Mercúrio retrógrado, ou seja, é hora da gente olhar para os nossos pensamentos e ver para onde eles estão nos direcionando na vida. Às vezes, a gente acaba dando importância para outras coisas ao invés de reflexão, ao invés da reflexão sobre o que eu realmente quero. É como se isso fosse uma perda de tempo, parar todos os dias e pensar sobre o que eu quero, qual é a intenção para o meu dia, qual é a intenção da minha vida, por que eu estou agindo da maneira como eu estou agindo. Isso está me aproximando ou me afastando daquilo que eu realmente acredito. E o que eu realmente acredito vem daquilo que é a minha essência ou daquilo que foi que me moldou ao longo da vida e de repente eu estou apegada a uma forma de enxergar o mundo porque sempre foi assim para mim. Mas será que é a única forma de enxergar? Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama os cinco tipos de apego, se eu não me engano. E ele fala o seguinte, que os 5 níveis de apego à sabedoria tolteca para o mundo moderno. E ele fala o seguinte, que tem uma pergunta que eles fazem, você está usando o conhecimento ou o conhecimento está usando você? A gente sabe que quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue tomar decisões. Se eu sei, por exemplo, que amanhã vai chover, eu posso levar o guarda-chuva ao invés de tomar chuva, e eu previno. Então, quando eu tenho acesso a informações, muitas vezes eu consigo me antecipar a determinadas situações. É isso que a gente faz aqui no Panorama do Céu, né? No Mira no Céu, a gente olha para os movimentos que estão acontecendo no céu para que a gente tenha uma noção, para que a gente tenha um guia para a semana. Mas quando o nosso conhecimento está usando a gente fica fechado naquilo que a gente sabe. A gente não abre espaço para o novo nos surpreender. Novas formas de pensar a vida, novas formas de interpretar as coisas. E quando a gente pensa em Júpiter em Gêmeos, Marte em Gêmeos, Gêmeos é um signo que fala da mutabilidade dos pensamentos, ou seja, da flexibilização das nossas ideias, dos nossos conceitos. O quanto eu estou aberta para enxergar pontos de vistas diferentes do meu. Na verdade, a maioria de nós é apegado àquilo que a gente sabe, a minha verdade, o que eu conheço, eu sei disso. E aí a gente fica fechado naquilo e não se abre para o novo. A gente julga que a verdade do outro ela é mentirosa, ela é corrompida. E a gente acaba limitando a nossa experiência de vida àquilo que a gente conhece. E aquilo que a gente conhece está produzindo os resultados que você tem hoje. Então, se você está insatisfeito em alguma área da sua vida, você precisa reformular. Você precisa se abrir para outras formas de enxergar essa mesma situação. A gente pensa que, na verdade, com a situação mudando, aí sim nós vamos ser felizes, mas o processo é inverso. Eu enxergo isso que está acontecendo de uma outra maneira, e aí a vida muda. Por quê? Porque eu mudei. Eu mudei a minha forma de pensar esse assunto. Isso aconteceu muito na minha vida ao longo da minha carreira. Eu me lembro que tinha uma época da minha vida que eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e eu não gostava do meu emprego, e eu queria muito sair dali, e eu pensava assim, não vejo a hora de me aposentar. Com 20 e poucos anos vai demorar, né? Se for pela legislação brasileira. E eu sabia disso porque eu sou formada em Direito. E eu pensei assim, então para isso acontecer logo, precisa ser uma aposentadoria por invalidez. Eu quero ficar inválida para aposentar? Não, né? E aí eu comecei a pensar o quanto eu era grata por estar naquele emprego, o quanto aquele emprego me proporcionava de conforto.
E depois de uns 6 meses, sem mentira nenhuma, depois que eu tive essa percepção, 6 meses eu me mudei de estado, vim para o Rio Grande do Sul, comecei a estudar para outros concursos e minha vida mudou completamente. Mas não foi o emprego que mudou, foi a minha percepção sobre o meu emprego que mudou. E aí toda a vida se reorganizou de acordo com essa nova forma de viver. Esse é o poder dos nossos pensamentos, da nossa interpretação de mundo. Então, Marte e Júpiter no céu em conjunção, em alinhamento, vai pedir para você tomar atitudes que estejam mais focadas, mais baseadas naquilo que você realmente acredita, mas sem te fechar no teu mundinho. Se abre para novas experiências de vidas, para novas formas de entender o mundo, se abre para as virtudes, para a ética, para a moral, para a filosofia. Olha para isso. Pensa que talvez a sua forma de enxergar o mundo, a vida é difícil mudar, talvez isso seja só uma crença que foi sendo cada vez mais solidificada dentro de você e que hoje faz com que toda a tua realidade comprove essa crença. Porque nós vamos reajustar a realidade para que ela caiba nos nossos paradigmas, nas nossas verdades. O nosso cérebro não aceita incoerência. Então, se você acredita que todo homem não presta, você vai se relacionar com homens que confirmem isso para você. E até algo egóico. Aí você vai pensar assim, tá vendo como essa pessoa não presta? Eu tinha razão. Então, se abra para o novo. Na sexta-feira, dia 16, a gente tem esse mesmo Marte que está em Gêmeos, fazendo uma quadratura, um aspecto tenso com Saturno que está em Peixes. Saturno representa a nossa maturidade, a nossa capacidade de construir, de realizar, de ir em busca daquilo que da gente concretizar as coisas na matéria. E fazendo esse aspecto tenso com Marte, o convite é da gente perceber o quanto a gente justifica atitudes, o quanto a gente justifica racionalmente algumas atitudes que nos afastam da construção dos nossos sonhos. Saturno fala sobre isso, da gente ser maduro, da gente encarar a realidade como ela é. E Peixes, ele é um signo que fala sobre o sutil, que fala sobre o inconsciente, sobre os sonhos. Também é um signo de mutabilidade, que fala da espiritualidade, que fala daquilo que a gente é capaz de transcender, né? Transcender as mágoas, as dores do passado, aqueles sentimentos de inadequação, e entrar em contato com esse amor incondicional, com essa compaixão, com a misericórdia, com a empatia, com sentimentos altamente elevados. E a gente pode parar para pensar que racionalmente a gente pode justificar todas as atitudes. Tanto é que regimes totalitários se estabeleceram em virtude de uma ideia muito coerente, que quando você olha, fala, nossa, faz sentido, mas que na prática não é algo louvável. A teoria, a justificativa, muitas vezes, ela pode ser muito sedutora. A narrativa, ela pode ser muito sedutora. Mas o resultado prático, muitas vezes, ele é letal. Ele é muito, muito cruel. A gente viu isso no nazismo, a gente viu isso em diversos regimes totalitários, comunistas, em diversas fases da vida, da história do mundo, da humanidade. E a gente faz isso na nossa própria vida. Quantas justificativas para atitudes que a gente sabe lá no fundo, que não estão coerentes com a realidade que a gente deseja viver, com aquilo que a gente deseja construir, mas mesmo assim a gente encontra uma forma de atenuar a nossa responsabilidade. Hoje mesmo, isso aconteceu comigo. Eu estava com muita vontade de comer um doce, porque eu estou passando por um detox, e o ideal é que eu tenha uma alimentação limpa durante essas próximas 2 semanas, mas eu estou no meu período menstrual e a vontade de comer doce subiu bastante
quase no ponto de ser incontrolável. E eu não estava pensando sobre isso, mas de repente eu fui na padaria, eu vi um bolo de chocolate que falou para mim assim, me coma. E eu pensei, vou te comer. Eu tenho todas as justificativas plausíveis para isso. Eu posso justificar que, eu estou no meu período, hoje foi um dia talvez não tão produtivo, enfim, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou comer para me sentir bem, ou eu posso comer porque, afinal de contas, eu estou fazendo tudo certinho, não é mesmo? Isso só essa pequena deslizada não vai fazer mal, a gente não precisa ser radical, mas a verdade, no final das contas, é que eu me propus a esse protocolo por um motivo muito específico. E se eu não me recordo desse motivo específico com frequência, com constante, com força suficiente, eu acabo sucumbindo pela narrativa que é extremamente envolvente. E acabo comendo ali um pedaço de bolo, satisfazendo um desejo, um imediato, que sim, vai me trazer um certo prazer, mas ao mesmo tempo vem a consciência e fala assim, poxa, mas será que não dava para esperar mais um pouquinho? Logo mais já é o dia da sua refeição livre, você vai poder comer sem se sentir com essa sensação de que você não se comprometeu com você mesma, que é algo que eu trouxe no último episódio do Astrologicamente Podcast sobre a questão da autoconfiança, que é um tema leonino. No final das contas, consegui resistir, mas confesso que foi extremamente difícil. A sorte é que eu fiquei nessa parte mental de querer justificar quando eu já estava fora da padaria, porque se eu estivesse lá dentro, certamente eu teria comprado um pedaço de bolo. E aí eu não saí de casa para ir lá comprar novamente. Então, venci dessa vez e tá tudo certo. Vai ter vezes que nós não vamos vencer e a gente só precisa se acolher e seguir a vida. Mas a gente tem essa percepção de que a gente pode sim justificar todo o ato, por mais incoerente, por mais errôneo, por mais ilícito que ele seja, a gente pode sim, com as palavras, torná-los legítimos, mas isso não quer dizer que eles são. Então, é um momento da gente olhar justamente para os nossos resultados, olhar para o nosso nível de maturidade, de comprometimento e observar o quanto a nossa narrativa, muitas vezes, está nos distanciando daquilo que a gente quer construir e realizar na nossa vida, das curas que a gente precisa fazer, quais são as prioridades que nós estamos estabelecendo, o que é realmente, de fato, importante para nós. É um momento da gente questionar as nossas verdades, da gente se desapegar daquilo que a gente conhece, para que a gente possa realmente viver algo diferente. Esse foi o Mira no Céu dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. E caso tenha feito sentido para você, comenta comigo, eu vou ficar muito contente. E se você sabe de alguém que gosta de estar por dentro desses assuntos, compartilha com essa pessoa. Assim a gente pode chegar ao maior número de pessoas possíveis e quem sabe a gente pode fazer um grande movimento juntos de expansão de consciência para uma vida mais feliz e mais realizada. Uma boa semana para vocês, espero vocês no próximo Mira do Céu.